Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos. Esoterismo de Dante, por Raffaele K. Salinari. No meio da jornada da nossa vida, me vi em uma floresta escura, pois o caminho reto estava perdido. Então Dante abre sua comédia, resumindo admiravelmente, já no primeiro trigêmeo, todo o sentido do trabalho que está configurado, de fato, como uma longa e tortuosa jornada de iniciação em direção àquele caminho reto que ele tinha acabado de perder. Que há um significado oculto na comédia, é o próprio Dante para nos dizer. Citando o versículo: o você que tem um intelecto saudável, alveja a doutrina que esconde sob o véu dos estranhos versos. Inferno 9, 61, 63. René Guénon diz que os intelectos saudáveis seriam aqueles que foram iniciados ritualmente dentro de uma ordem tradicional aos princípios da filosofia perenes, cujo objetivo é o conhecimento integral, a percepção da primeira causa metafísica, que, em virtude disso, pode revelar e entender as verdades doutrinárias, esotéricas, isto é, internas escondidas sob o véu. Esotérico, portanto aparente, de lhe ver-se estrange. Para isso surge a questão de saber se o próprio Dante era um iniciado e, em caso afirmativo, a que ordem pertencia. Mesmo sem entrar aqui em complexo das referências simbólicas da obra de Dante, devemos pelo menos considerar pertencer à fiel do amor. O véu de Ísis. Então, vamos começar pelo véu dos versos estranhos. A referência ao véu deriva diretamente dos mistérios de Ísis, aqueles que estão na base da tradição iniciática ocidental e além. Narra Plutarco, em Ísis e Osíris, do que em Mêmpis, sobre o que é uma vez dito ser o túmulo de Ísis, havia sido erguido estátua coberta com um véu preto. Em sua base estava inscrita a inscrição: eu sou tudo o que era, o que é, e o que será, e não só o mortal ainda se atreveu a levantar meu véu. Este é o véu de Ísis, uma antiga divindade que simboliza a natureza, ou seja, natura naturans, ou seja, todo uso e seus bios. Por que Ísis está velada? Já Heráclito de Éfeso, em um de seus fragmentos mais discutidos, nos diz que a natureza adora velar a si mesma. 2. E, de fato, Plutarco descreve assim o véu que cobre a Deus em oposição ao que seu cônjuge, por outro lado, diz. Matizes de cores diferentes são o vestido de Ísis, como um sinal de seu poder sobre a matéria, que acolhe todas as formas e todas as vicissitudes sofre, sendo capaz de se tornar luz e escuridão, dia e noite, fogo e água, vida e morte, começo e fim. Mas sem sombra nem variedade atômica de Osíris, que tem apenas uma cor, a de luz. O princípio, de fato, é a virgem de toda a mistura. O ser primordial e inteligível é essencialmente puro. Então os sacerdotes só usam Osíris de suas vestes uma vez, para guardá-lo imediatamente e nunca mostrar ou tocar nele. A visão do ser só pode ser obtida ou percebida em um instantânea. E, portanto, a referência de Dante ao véu denota sua proximidade a uma forma esotérica de prática, mas qual? Os fiéis do amor. Como se sabe, Dante fazia parte do Fidelii d'Amore, uma irmandade iniciática que possuía os mais importantes estilistas do século XIV entre seus representantes. Os nomes conhecidos são Guido Guinizelli, Guido Cavalcanti, Lapugiani, Dino Frescobaldi, Sino de Pistoia. Em particular, sua filosofia neoplatônica girava em torno da busca por graça, isto é, por possibilidade de subir espiritualmente até a reunificação com o princípio divino, do qual a alma desce para o corpo, com a ajuda da mulher anjo. Para Dante, Beatrice. Alguns versos de Guido Cavalcanti deixam claro o que a figura de Dona Ângelo representava para os fiéis do amor. Quem é isso? Vem, Chog non visa, o que faz você tremer com o esclarecimento sou mena seco amor, de modo que falando nada o homem poderia, mas cada suspiros.
A esse respeito, Borges, em seus 9 ensaios de Dante, apoia a teoria sugestiva de que toda a comédia não é mais nada do que um enorme tributo imaginário, concebido pelo supremo poeta para celebrar a apoteose de seu amante invisível que, de fato, ele o transporta para o sétimo céu e lá o deixa com seu sorriso celestial, o verdadeiro ponto de chegada da felicidade de Dante na interseção do transcendente e do humano. 4. Evidentemente, existe um forte implante neoplatônico que direciona esta interpretação da mulher angelical, daquele que toda a criação emana, emanatio, a alma única gerada, conjunção entre corpo e espírito universal que então, por uma prática de contemplar a beleza feminina, finalmente nutrirá a consciência das relações entre todas as partes que eles compõem vida, conversão. A partir daqui, começa o processo de remeatio, retorno, à eterna fonte de ser solteiro, ao ideal de estar no ser. Scotus Eriogenes sustenta que quem procura esta unidade primordial entende como, ao contrário, o que foi criado mortal é coeterno para o ser. A humanidade pode, então, viver no divino que está em mundo. 5. O caminho reto alquímico-latomístico. Neste ponto, temos que voltar ao trigêmeo inicial da música. Eu como um verdadeiro epítome de todo o simbolismo iniciático Dante. O primeiro aspecto a destacar é que podemos atribuir à expressão imediatamente um ancestral decididamente alquímico-latomístico. Opus magnum, a transmutação dos metais visa em ouro, na verdade, não passa de uma metáfora, ainda que operacional, da purificação progressiva da alma humana com paixões imoderadas que, retificando, encontra o caminho da reunificação com o ser, o princípio universal eterno, infinito e inefável, a partir do qual tudo promana e para qual tudo deve tender a retornar. O objetivo deste retorno, deste remeatio, como a filosofia neoplatônica do Renascimento definiu, é conseguir, através da purificação, bem como a incorruptibilidade dos corpos, uma boa vida, despertar entendido como libertação do jugo das aparências. E talvez não seja um estado de razão sonolento que se desvie Dante do caminho reto. A inteligência, portanto, é apenas um meio de contemplar a maravilhosa unidade de todas as coisas. Mas também pode se perder nas coisas, em sua mera posse, e assim perdem sua capacidade de conhecer a verdade que os une. A retificação da inteligência humana, que por sua natureza diverge facilmente da verdade, que cai em seu próprio sono, só pode ocorrer através de uma jornada espiritual operacional no e com o mundo, que torna possível reconhecer a relação íntima entre todos eles as formas manifestadas. Nesse sentido, podemos dizer que todo o programa alquímico sugerido pela pesquisa de Dante está resumido no Observe a Fórmula Vitriol, ou seja, visite interiora terrae, rectificando, in venis occultum lapidem, ou seja, visite o interior da terra e moendo, você receberá a pedra oculta. Se pensarmos que esse acrônimo, presente entre outras coisas no gabinete de reflexão maçônico, aparece pela primeira vez em uma mesa anexo ao Manual Alquímico Azoto de Basílio Valentino, publicado em 1613, entendemos como Dante antecipou, ou talvez ou melhor, disse, através de seus versos, uma pesquisa muito mais velha. E de fato as correspondências entre a fórmula alquímico e canto primeiro são absolutos, por assim dizer. A sigla sugere, de fato, um método de pesquisa e evolução pessoal que parte do que vem na maçonaria definiu a pedra bruta, ou seja, o escravo individual dos puros materialidade e suas paixões apaixonadas, para chegar à pedra polida, metáfora da passagem para um indivíduo uma entidade equilibrada e consciente capaz de ser um componente da grande construção social que ocorre harmoniosamente quando todos fazem sua parte, juntos e sem egoísmo. Mas para desdém você deve primeiro descer na terra interior em busca da alma pessoal. Unicamente assim, na presença de uma singularidade, o trabalho pode ser feito de retificação, isto é, de purificação do ego das incrustações materiais que o mantém vinculado ao reino da quantidade.
Na alquimia, seguimos o mesmo caminho do ponto de vista operacional. No crisol alquímico, a prima matéria, síntese de um enxofre e o mercúrio filosóficos são subsequentemente dissolvidos e coagulados novamente para corrigi-lo, torná-lo puro e cristalino. Fixe-o no sal de uma pedra filosofal que lembra você e características teosóficas do corpo espiritual de Cristo Salvador, o cristal da salvação. Mas para prosseguir em direção ao caminho reto, você deve passar por 3 fases principais. A negra, simbolizado pela descida de Dante ao inferno, bianco, o purgatório, e depois o de rosso, o paraíso. Aqui, então, além das metáforas alquímicas e latomísticas, além disso, muito claro na comédia, que finalmente vemos iminente o significado, a direção do caminho reto. É um caminho ascendente após uma descida. Dante, como um alquimista, fará a jornada através da questão de sua autoria corpo mortal e do mundo, simbolizado pelas figuras dos pecadores, até a purificação. Assim, como o alquimista se identifica com o assunto posto a transmutar no tenor, pois sem uma elevação espiritual correspondente, nenhuma operação pode levar à composição da pedra filosofal. Dante transmuta a natureza de seu corpo para elevá-lo ao limiar do primo mobile.